A gente vai coletar argila secundária, tem umas características plásticas, uma argila de modelagem muito fácil e a sua coleta também é muito fácil. Vou ensinar para vocês como coletar, como manusear, processar e produzir algum artefato cerâmico. A principal característica das argilas secundárias, diferente da argila primária, é a plasticidade. As argilas secundárias têm muito matéria orgânica, né? Restos de folha, restos de animais mortos, troncos, galhos, que ao longo do tempo vão se decompondo e se juntando a outros minerais, né? A outros materiais que foram, com a ação do tempo, sofrendo abrasão. Então eles se encontram em determinados lugares e ali eles sofrem, né, essa ação do tempo que transforma na argila secundária. Fora do ambiente de ateliê, você pode sair, coletar, identificar e coletar o material. E lá mesmo, como os nossos antepassados faziam, eles, no lugar de coleta, eles produziam material. Sem o auxílio de muitas ferramentas, se construiu muita coisa. E a nossa ideia central aqui é mostrar essa simplicidade da cerâmica, né, que é possível para todo mundo identificar, coletar e produzir o artefato cerâmico, sem a necessidade de estar dentro de muita coisa tecnológica dos ateliês, dos estúdios, e conseguir processar. A cerâmica é inclusiva, a cerâmica transforma por causa dessa facilidade. Nos tempos antigos, o processamento da argila se dava na coleta, se coletava a argila, se processava da maneira mais rudimentar que tinha na época e geralmente para conferir mais plasticidade nas argilas se pisava a argila. Hoje algumas cerâmicas centenárias da Bahia e do Brasil e do mundo se usa o pé para poder, porque eles não têm um instrumento, um equipamento chamado maromba, que ele pega-se a argila e joga ali dentro e ele faz todo esse processo que se faz com o pé ou com as mãos. Mas se descobriu que há uma maneira de também processar, e é muito usada em todo o mundo, que é amassar o barro. Estou numa canoa, a gente está na margem do rio, então a gente não tem muitos recursos. Você pode achar uma maneira, ou pisar, ou fazer o que eu vou fazer aqui agora, que é amassar o barro de forma para conferir essa plasticidade que a gente tanto precisa na argila, né? Então o material fica totalmente uniforme. Existe uma técnica que é cara de boi, né? Você, com as maçãs da mão aqui, essa parte aqui mais, você usa para poder fazer essa... E eles chamam, na cerâmica a gente chama de cara de boi. Vai ficando tipo uma cara de boi mesmo. E aí, sem empurrar muito, é de leve. E a argila vai dando essa plasticidade que a gente precisa. A cor muda, muda a textura, muda. Na cerâmica, a gente tem milhares de técnicas. E uma delas, que é a técnica inicial, né, lá os nossos ancestrais descobriram e começaram com a técnica de pinte, né, que é o beliscão. E eles começavam com um bolo de argila, né? Eles processavam a partir de um bolo de argila. E esse bolo de argila era modelado baseado inicialmente no pinte, que você, a partir de uma bola de argila, você começa a modelar. É muito simples. Há muitos artistas que só trabalham nessa técnica, né? E é muito simples de fazer, muito acessível. Você, a partir de uma pelotinha, de uma bola de argila, você identifica o seu fundo, né? O fundo, eu digo, da peça que você vai querer trabalhar. Com o polegar você vai até certo ponto para que você tenha um fundo, e tendo esse fundo você começa a pressionar, a beliscar as paredes desse bolo, né? Isso vai fazer com que esse barro vá subindo e você vai pressionando devagar e com um fundo ainda, para você não ter o perigo de perder o fundo, né? Você precisa de uma
de um fundo linearzinho para poder você ter uma peça no final de tudo. E você vai pressionando até ela ir subindo. Quando você identificar essa parede desse barro, dessa peça, você para, porque você não pode espremer muito, porque cá em cima tem material. Então pode ficar pesado e ela cair. Então a gente vai processando desse jeito. E aqui o tempo passa. O tempo passa porque é terapêutico, né? Você está se conectando com a terra, com a água, com o ar e futuramente o fogo, né? Também tem são os 4 elementos. E aí você vai subindo. Se você quiser uma peça um pouco mais bujuda, você vai dando curvatura. Se você quer subir mais um pouco e depois fazer isso, também pode ser. Mas vai observando a peça ao longo do processo. Ela for rachando, você vai fechando. Essas rachaduras, isso é normal acontecer. E aí você vai... Olha como ela começa a subir. Porque você está indo lentamente, trazendo todo esse material acima, né? Às vezes na cerâmica você vai precisar, chega um ponto da peça que você vai precisar de uma ferramentinha. Às vezes não, às vezes você faz na mão livre e vai até o final, né? Mas em casa você consegue ter ferramentas básicas, que é uma faquinha velha, aquela de serra, você tira as serrinhas, né? Ou com serra também para dar textura. A colher, uma colherinha velha, escova de dente também para dar textura, né? Fazer colagens. E um cartão de banco que você não use mais, serve muito bem para alisar as peças, né? Dar acabamento, principalmente alisar. Você consegue dar lindos acabamentos com esse material básico, né? E a colher também aqui é muito importante, que você consegue ajudar o bojo, criar um bojo nas peças que você vai girando e, né, dando um acabamentinho, e com ferramentas simples que você não compra. Você inicia na cerâmica, na verdade, sem muitos recursos e consegue se localizar na arte de uma forma muito básica, sem necessitar muitos recursos para poder produzir um artefato cerâmico. Depois que você marca o seu fundo, você encontra essa distância que você quer, você observa a sua peça, né? Você vê o fundo, qual é essa medida que você quer, se é grosso, se é fino. Então, pensando que a gente vai queimar essa peça depois, vai sofrer abrasão do fogo, né? A gente precisa de um fundo para garantir a resistência dela, que não seja muito fino, mas também não seja muito grosso. Médio já está de bom tamanho. Você consegue, na cerâmica você vai identificando essas medidas com o tempo, né? Você vai pegando o jeito. E você identifica isso, que bojo você quer, você usa a colher para marcar, né, essa peça. E a colher ajuda bastante, porque ela vai em lugares que a nossa mão não consegue ir, né, os nossos dedos. Então geralmente você usa com a colher ou outra ferramenta que você desenvolver manualmente. Os nossos antigos usavam ossos, pedras, né? Existem técnicas que você usa uma pedra para poder bater. Madeira, né? O paleteado, que você vai marcando essa peça sem usar muitos recursos. Porque agora a gente vai fazer a tampa e a alça. Então, para a gente poder ter uma ideia de como ficou depois de pronto, de uma maneira totalmente rústica, né? E acessível. Terminamos nossa peça. Isso aqui é o que existe de mais tecnológico. Eu trouxe um torninho, sabe? É o vício do ateliê. Ele está aqui só para mostrar para vocês a peça e depois a gente fazer um 360 da peça para vocês observarem. Agora eu vou para a tampa, né? Eu vou para as alças e para a tampa, para ver como é que se faz uma tampinha básica, né? Simples. Você pega um bolo, dá a argila, processa ela, tá? Faz esse processo
para poder a gente chegar numa tampinha razoavelmente ideal para o nosso potinho. Depois que a gente modela a tampa, você escolhe o modelo que você quer, o jeito da tampa que você quer. A gente sempre vai encontrando a distância dela aqui com a peça, né? Se tiver muito grossa, você tem que tirar. E depois, quando ela estiver no ponto de couro, que depois eu vou explicar para vocês o que é o ponto de couro e o ponto de osso. Esse aqui é o ponto mole, né? Ela está no ponto de modelagem. A gente depois vai cavar para tirar esse excesso para ficar uma tampa leve, esse excesso de argila que está aqui dentro, tá? Na segunda alça o mesmo processo, né? Aí sempre com a mão por dentro, né? Para poder, no caso de você forçar aqui, ela não ceder e você vai protegendo com outra mão. Então já fiz a primeira cá e estou na segunda. Acontece dela ir rachando, porque você vai modelando, o calor da sua mão vai rachando a argila, porque ela vai secando. A gente está no sol e mesmo no ateliê, né? Em outro lugar qualquer na sombra, a tendência dela é perder umidade. E nessa perda de umidade vai rachando. Finalizada a peça e a tampa, as alças, a gente usa uma escovinha de dente velha e ó. Enfim, a peça ficou finalizada, a gente dá um 360 para identificar, ela precisa secar, chegar no ponto de couro, para a gente dar alguns ajustes na peça, marcar melhor as alças, né, da tampa e do corpo do vaso, da panelinha, e tá aqui, né, de forma bem rudimentar e sustentável, a gente consegue trabalhar cerâmica, né? Não usei muitos recursos aqui, longe do meu ateliê, do nosso ateliê, e a produção é possível, baseado no desejo de se fazer alguma coisa.